Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz. Pode tomar teu assento. Aleluia. Se deixar, a gente vai adorando, a gente vai louvando, porque quanto mais a gente adora, mais a gente vai se tornando parecido com o Mestre, parecido com Jesus. O nosso rosto vai sendo aformoseado. Querido, só há uma maneira de sermos melhores, é estando na presença dEle, porque o amor dEle vai sendo derramado na minha vida e na tua vida. E aí o nosso espírito se enche de cânticos. A mensagem que eu vou trazer nesta manhã, ela foi baseada numa mensagem que eu preguei no dia 29/1/2017. Estava pensando no que ministrar nesta manhã, mas por várias vezes o Espírito Santo falou comigo e me trazia algumas lembranças dessa palavra que eu ministrei em 2017. E quando eu ministrei essa palavra, foi num culto da manhã, eu lembro até hoje. E eu vou dizer porque que eu lembro muito bem. Foi um dos dias mais difíceis da minha casa, da minha família. Porque nós morávamos ali na cidade de Barueri. E em decorrência a um desemprego, a uma situação muito maior, porque estava nos planos de Deus, a gente passar por todo aquele deserto, nós perdemos o nosso imóvel ali na cidade de Barueri. Um imóvel que nós projetamos, que nós sonhamos juntos como família, arquitetamos tudo. Sabe aquele lugar que você fala, eu vou passar o resto da minha vida aqui. Mas ali, a gente teve uma notícia, numa certa manhã, uma oficial de justiça bateu na porta, e ela vinha ali com uma carta para poder nos despejar daquele imóvel. Eu lembro a cena, até hoje, a Bruna veio, a Camila era pequena, eu falei, só me dá um minutinho para eu poupar minha filha. E aí a Bruna levou a Camille para o quarto. E a moça oficial de justiça disse, olha, você me desculpe, mas é o meu trabalho, né? Eu vi que você tem criança pequena. Eu falei, não, tá tudo certo. E aí eu peguei aquele papel, né? E dali, querido, eu tive 3 dias para arrumar, assim, tudo que eu tinha, assim, desse tempo para arrumar, né? Tudo que eu podia tirar daquele imóvel ali para poder sair daquele lugar. E aí quando foi no sábado, a gente deixa aquele lugar. Conseguimos um caminhão emprestado para trazer as coisas. Deixamos aqui na igreja mesmo, num galpão que tem aqui embaixo. Não tínhamos casa, não tínhamos onde deitar a nossa cabeça. Não sabíamos o que ia ser dali para frente. Aí foi quando o pastor Adson e a pastora Vanessa, eles estavam indo viajar, passariam alguns dias, né, em torno de 15 dias fora, viajando. E eles disseram, olha, vocês podem ficar no nosso apartamento. Aquilo entrou como um bálsamo, uma provisão imediata para nós. Isso foi num sábado, então deixamos as coisas aqui e nos dirigimos ao apartamento. Nunca vou me esquecer disso, nunca vou me esquecer disso. E então a gente começa ali um processo na nossa vida. E isso foi no sábado, quando foi nesse mesmo sábado, o apóstolo Djalma me liga e me desafia, fala, olha filho, eu queria que você pregasse no domingo pela manhã, que é dia 29/1/2017. E aí eu preguei uma mensagem falando sobre o caráter do verdadeiro adorador. Querido, pensa você pregar numa situação como essa. Uma situação de perda, mas ali o Senhor me ensinou que existe um lugar aonde o verdadeiro adorador jamais ele será abalado. Pode vir notícias ruins,
pode vir notícias boas, você continua sendo o mesmo adorador. Isso transformou a minha vida, então essa mensagem que eu prego nesta manhã é baseada nisso. Amém? Abra comigo, por favor, Salmo 15. Salmo de número 15. Vamos ler juntos. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? E quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade. Diga assim comigo. O que vive com integridade. E pratica a justiça. E de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua. Não faz mal ao próximo. Nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente. Isso é maravilhoso agora como ele vai terminar. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Aleluia! Aleluia, querido. Existe um lugar para a minha vida e para a tua vida. Um lugar para o verdadeiro adorador, querido, que independente de notícias, independente de situações, nós jamais seremos abalados. Esse é um salmo davídico, um salmo de instrução, um salmo que ele fornece para nós instruções espirituais. Ele fornece alguns pontos e algumas verdades, aonde quando nós praticarmos essas verdades, nós alcançaremos esse lugar que jamais seremos abalados. Um lugar que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Esse salmo fala do cidadão dos céus. Quantos aqui são cidadão dos céus? Aqui nós estamos de passagem, amém ou não? E nós somos forasteiros nessa terra, mas um dia, querido, nós vamos voltar para o lar. Voltar da onde nós saímos. E nós vamos estar com Ele, adorando, louvando, exaltando o teu santo nome. Mas como você veio de lá, querido, isso não pode parar enquanto você está na terra. Você precisa adorar, porque a adoração já está dentro de você. Se você tem o Espírito Santo, eu quero te dizer que há louvores dentro de você, que há uma palavra dentro de você. E nesta manhã minha oração é que Deus acenda o teu espírito, acenda a tua lâmpada, e você levante do teu lugar e adore ao Senhor. Aleluia! Que Deus introjete dentro de você uma vontade de adorar, uma vontade de louvar, uma vontade de dizer: o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Eu vou olhar para essa situação de dificuldade, mas eu vou dizer: Deus é bom, e a sua misericórdia dura para todo sempre. Provavelmente esse salmo ele foi preparado para ser usado no templo como parte de liturgia dos hebreus. E o texto inicia perguntando: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? E quem há de morar no teu santo monte? A grande pergunta é: quem pode adorar no templo de Jerusalém? Quem pode adorar neste lugar? No lugar de adoração. E a adoração no templo, querido, ela precisava ser regulamentada. Não era qualquer pessoa que podia adorar no templo. Em outras palavras, a adoração era vista em público. A adoração ela era exposta, as pessoas viam a adoração. E todas as espécies de leis, sejam elas cerimoniais, sejam leis, querido, morais, elas resguardavam a pureza da adoração. E para os hebreus, querido, a lei cerimonial também fazia parte da ética. Quem é templo do Espírito Santo aqui?
Então agora ele já não habita mais em templos construídos por mãos humanas. Agora eu e você somos moradas de Deus. E quando nós estamos num ajuntamento como esse, por mais que seja dentro de uma estrutura, nós estamos representando a igreja de Jesus Cristo. Aonde você está, há uma igreja. Aonde você está, há uma verdade e vida. Amém? Porque nós somos a igreja de Deus. A igreja do Senhor. Por favor, projete para mim 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Em outras traduções, é santo. Deus está dizendo que nós somos templo e que o Espírito Santo habita em nós. A partir do momento que você confessou Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo veio fazer morada em você. Efésios vai dizer que eles são um único Espírito. Então, a plenitude de Deus, querido, está habitando dentro de você. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Está habitando dentro de mim, dentro de você. Há um poder se movendo dentro do meu espírito, do teu espírito. Há um poder querendo abrir caminhos, abrir possibilidades. Onde o homem não enxerga, ele está enxergando. E por isso eu disse que a minha oração nesta manhã é que Deus acenda o teu espírito. Porque o espírito do homem é lâmpada para o Senhor. E é através da lâmpada que Deus esquadrinha o coração do homem. Aonde está o coração, ali está o teu tesouro. Agora a parte A do versículo diz que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Alguém quer ser destruído aqui? Ninguém. Ninguém, pastor Roger. Ninguém quer ser destruído. Claro que não. Então como fazer para o templo não ser destruído? Como proceder para não ser abalado? Eu quero dizer nesta manhã, vivendo o que está descrito no Salmo 15. Vivendo o que está descrito na palavra do Senhor. Se eu viver a palavra do Senhor, querido, eu não vou destruir aquilo que é a habitação do Espírito Santo. E eu vou ter adoração em todos os momentos. Eu vou ter louvor nos meus lábios em todos os momentos. Nós precisamos regulamentar, querido, o nosso templo. O nosso templo. O nosso lugar para prestar uma verdadeira adoração àquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. E para regulamentar esse templo, essa habitação do Espírito Santo, querido, nós vamos precisar passar pelo Salmo 15. Nós vamos precisar olhar para a palavra de Deus. Eu vou precisar ter uma vida de meditação na palavra, uma vida de oração, jejum e de louvor. É uma manutenção diária, querido. Todos os dias. É uma busca diária. Só que a partir do versículo 2 do Salmo 15, o salmista responde à pergunta. Ele apresenta as qualificações para habitar no tabernáculo e para morar no santo monte do Senhor. O verso 2 vai dizer assim, se você está com a sua Bíblia aberta: o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Outra versão bíblica traduziu o verbo viver para o verbo andar. Andar com integridade fala de um homem, querido, que obedece à palavra do Senhor. E o texto termina dizendo: quem deste modo procede, não será jamais abalado. Irmãos, o homem que fazia todas essas coisas listadas do verso 2 ao 5, era digno de participar na adoração do templo. Ele estava regulamentado para participar da adoração no templo de Jerusalém. Ele não podia ser arrastado para fora das suas convicções, daquilo que o Senhor estava depositando dentro dele. Ninguém podia movê-lo deste lugar. E principalmente da sua integridade. Existe um lugar legítimo de adoração para a minha vida e para a tua vida, que ninguém pode arrancar você dele. Nem boca, nem situações,
nem palavras colocadas malditas pode tirar você deste lugar. Nada vai arrastar você desta convicção. Porque, querido, o Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando adoradores. Deus está te procurando nesta manhã. Deus está passando os olhos sobre a verdade e vida e procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Deus está olhando para a sua lâmpada e sondando o teu coração. Porque nós vemos tantas pessoas sendo arrastadas por ventos de doutrinas? Porque não entendeu o seu lugar legítimo de adoração? Porque não está praticando o Salmo 15? Porque não está andando segundo a integridade que o Senhor nos exigiu? E aí bate um vento, é arrastado. Há uma situação no casamento, já quero separar. Há uma situação com o filho, quer colocar o filho para fora e o filho quer ir embora de casa. Nós precisamos regulamentar o templo do Espírito Santo. A habitação dele, que sou eu e sou você, nós precisamos regulamentar. É algo muito sério. A palavra de hoje é uma palavra de advertência, é uma palavra de correção, mas é uma palavra também de alinhamento. Querido, o indivíduo capaz de enfrentar todo esse teste realmente é um indivíduo inabalável. Eu não sei para você, mas esse texto, esse Salmo 15 é muito convidativo para mim. Porque poder viver na presença de Jesus, na comunhão, na adoração, na intimidade, e jamais ser abalado, é algo extraordinário. É algo poderoso. Só de viver na presença dele já é algo tremendo. E aí ele dá uma promessa para a minha vida e para a tua vida, dizendo assim: se você proceder desse modo, você não vai ser abalado. Quantos querem viver nesse lugar? 1, 2, 3 pessoas. Quantos querem viver nesse lugar? Um lugar que eu e você jamais seremos abalados. A Bíblia é cheia de chaves. Só que, querido, a chave ela tem segredo. Se eu pegar a chave do imóvel do pastor Adson e tentar abrir a porta do meu imóvel, não vai abrir. Sabe por quê? Diga assim comigo: existe um segredo. E o segredo, querido, em muitos momentos, quando nós estamos lendo a palavra, o segredo vem e salta aos nossos olhos. Numa manhã como essa, vem um segredo, querido, que muda o nosso destino para sempre. Por isso fica atento nessa manhã. Fica atento, porque Deus tem segredos nessa manhã. Deus vai colocar a chave na mão de pessoas que vão abrir portas que nunca abriram na sua vida. Você vai entrar em lugares ainda não experimentados, e você, quando estiver dentro desses lugares, você vai dizer: meu Deus, está acontecendo aquilo, eu não estou sendo mais abalado, eu não sou mais inconstante, eu sou firme na doutrina, eu sou firme nos caminhos de Jesus. Você vai ser como aquela casa construída na rocha. Pode bater chuva, temporal, vento, ela vai ficar firme. Porque a rocha, querido, que eu estou dizendo nesta manhã, é a pedra angular, é a pedra de esquina, e ela tem nome, o nome dela é Jesus Cristo. Quando eu construo e edifico sobre ele, nada pode me abalar. Que o Senhor arrebate o teu coração nesta manhã. Que o Senhor te pegue nesta manhã, te pegue com violência, de tal forma que você diga: eu não sei mais construir sem falar com Jesus. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa pedra angular, a pedra de esquina. O salmo é curto, porém muito rico, com lições preciosas. O tema da mensagem de hoje: o adorador que jamais será abalado. E o primeiro ponto dessa mensagem: o adorador que jamais será abalado vive com integridade, pratica a justiça e fala a verdade. O dicionário define a palavra integridade. Ele diz assim: estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, plenitude, inteireza. Um sinônimo, querido, para integridade
seria inteireza. Porque quando a Bíblia está falando de integridade, ela está falando de inteireza de coração. Um coração inteiro diante dele. Um coração totalmente rendido diante de Jesus. Diante da sua soberania, do teu senhorio. Sabe, queridos, Deus ele não quer 10% da minha vida e da tua vida. Deus não quer 30% da minha vida e da tua vida. Deus não quer 50%, Ele quer 100%, Ele quer a totalidade. Deus quer tudo de nós. Por exemplo, se eu pegasse esse copo de água aqui agora, estou segurando ele, e oferecesse para você tomar, e você falou, olha, eu quero um gole sim. Mas se eu dissesse para você, olha, 99% água pura e 1% poluída, você tomaria? Não. Por causa de 1% você não tomaria. E por que nós temos dado 99% para Jesus? Porque nós temos dado só uma parte para Jesus. Jesus ele só para algumas coisas, realmente a Bíblia me cabe, outras coisas não. A Bíblia, querido, ela é plena em todo o seu sentido. E ela é válida para todas as situações. Provérbios 28:18 diz assim: o que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Nós precisamos guardar a integridade, querido, até a volta de Jesus Cristo. Quem zela pela integridade, na presença do Senhor vive para sempre. Salmo 41:12, por causa da minha integridade me sustens e me pões na tua presença para sempre. Quando a Bíblia está falando de integridade, ela está falando de alguém que não há falta. Não há falta na vida daquele que anda na integridade. Não há falta de reverência com a palavra do Senhor. Não há falta de amor com o próximo. Não há falta de justiça. O adorador que jamais será abalado, querido, ele pratica a justiça e fala a verdade. Quantos lembram da história de Natã e o rei Davi? Queridos, Davi comete um pecado de adultério terrível. Ele está no seu palácio, ele sai até o terraço e vê Batseba se banhando. Uma mulher bonita, mas casada. O seu esposo estava lá no campo de batalha, defendendo o exército. Estava trabalhando para o rei Davi. O nome dele é Urias. E aí Davi, olhando aquela mulher, a formosura dela, ele chama aquela mulher e manda trazê-la para dentro do palácio. E ele possui aquela mulher. Só que ele recebe uma notícia depois, que ela estava grávida. Então Davi começa a arquitetar um plano para que Urias não ficasse sabendo daquilo e o povo todo não ficasse sabendo daquela atrocidade, daquilo que havia acontecido naquele momento. Um fruto de um pecado, de uma decisão errada. Então ele manda assassinar, porque ele coloca Urias de frente no campo de batalha. E Urias morre no campo de batalha. Então Batseba fica triste com a notícia. Davi toma ela como sua esposa. E aí esse pecado parece que está encoberto. Parece que o plano de Davi foi um plano muito bem pensado, arquitetado, uma mente brilhante, fazendo tudo certinho, mas não estava oculto de Deus. Deus estava vendo aquilo. Então Deus chegou para o profeta Natã e disse: Natã, Davi pecou. E Natã chega diante de Davi e conta uma parábola. Ele diz: havia um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha muitas ovelhas, mas o pobre só tinha uma. E certo viajante um dia foi até a casa do rico. E o rico foi preparar um guisado, uma alimentação para aquele viajante. Só que ao invés de ele pegar uma ovelha das suas muitas ovelhas, ele pegou a ovelha daquele homem pobre. Então Davi, ouvindo aquilo, ele fica indignado. Que é isso?
Que injustiça! Esse homem deveria morrer. E esse homem pobre deveria ser restituído 4 vezes. E Natã, naquele momento, olha para Davi e diz assim: Davi, esse homem é você. Você tomou uma mulher casada, e se não bastasse, você mandou executar o marido dela, colocou ele na frente no campo de batalha e ele morreu. Então Davi naquele momento ele diz: pequei contra o Senhor. Sabe, queridos, Deus nos colocará diante de situações que teremos que falar diante de pessoas. E algumas vezes nós vamos ter que falar diante de reis, mesmo que isso custe a nossa cabeça. Mesmo que isso custe algo precioso. Nós temos batalhado, mas nós não podemos deixar de entregar aquilo que o Senhor nos mandou integrar. Porque quando nós estivermos diante dele, ele vai olhar para nós e ele vai falar: por que você não entregou aquilo que eu mandei você entregar? Mesmo que custe a nossa cabeça, é necessário praticar a justiça e falar a verdade. Sabe o que é realmente maravilhoso nesse texto? 2 Samuel 12:20, por favor, projeta para mim. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Davi se arrependeu, mas custou um filho. A profecia dizia que a espada não ia se apartar da casa dele. Queridos, mas quando eu olho para o rei Davi, eu vejo um exemplo de homem como eu, como você, pecadores. Mas um dos grandes segredos na vida do rei Davi é que, diante de uma palavra tão dura que o profeta Natã entregou, imagina o choque que ele teve. Ele se comportou de maneira adequada. E por isso o profeta Natã disse: o Senhor já te perdoou, Davi. Porque Deus olha o coração do homem, Ele olha o espírito do homem e esquadrinha o coração do homem. E Ele viu que Davi estava arrependido. A questão é, querido, não é se pecarmos, mas se pecarmos, querido, temos que pedir perdão, temos que nos arrepender. Melhor se não pecar, mas se pecou, pede perdão, se arrepende. Porque o problema é permanecer no pecado, e quando nós permanecemos no pecado, vira iniquidade. Então, querido, diante disso, eu quero dizer nesta manhã que independente da situação, pratique justiça, fale a verdade. Porque muitas vezes a gente tem um conceito errado do que é justiça. Justiça é dar ao outro aquilo que lhe é de direito. E não é saindo fazer as coisas na minha força e na tua força. Mas é dar ao outro aquilo que é de direito. Uma vez eu estava com a Bruna numa loja. E nós entramos naquela loja e a Bruna experimentou algumas pulseiras, algumas coisas, colar. E aí saímos daquela loja. E quando a Bruna foi olhar, ela estava com uma pulseira no braço. E aí nós não havíamos pago por aquela pulseira. Então quando ela olhou aquilo, ela tomou um susto. E ela pegou imediatamente e falou: amor, eu vou voltar lá na loja e vou entregar a pulseira. Porque justiça é dar ao outro aquilo que é de direito. Então ela voltou. E aquela moça recebeu aquilo, ela falou: nossa, como isso não acontece mais. Ela ficou espantada. Aquilo que é obrigação nossa, aquilo que é, sabe,
nós temos que fazer. E a moça ficou estupefata. Eu não sei por que ela ficou estupefata, mas porque há uma distorção de valores. A vendedora agradece a gentileza da Bruna. Só que isso, queridos, não se chama gentileza. Isso se chama justiça. Às vezes você está numa padaria, tem um troco, passou o troco a mais, volta para devolver. Sabe, o inimigo não está roubando a minha vida e a tua vida nas grandes coisas, porque as grandes coisas estão escancaradas, a gente está vendo, ele está roubando nas pequenas coisas. E é por isso que nós estamos sendo abalados. Eu sei que isso é um desafio, mas nós precisamos praticar, querido. A injustiça, querido, seria ficar calado e levar a pulseira para casa sem ter pago por ela. Se integridade, querido, é harmonia com Deus, justiça é harmonia com o próximo. O adorador que jamais será abalado é amigo da verdade, e ele não difama com a língua. Segundo ponto dessa mensagem, o adorador que jamais será abalado não difama com a língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho. Queridos, não há retidão na boca daquele que difama com a sua língua. Não há retidão. Coloca para mim Salmo 5:9, por favor. Pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, e o seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é um sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Coloca para mim também Salmo 10:7, por favor. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua, insulto e iniquidade. Querido, uma palavra sem afeto, uma palavra contra uma pessoa é um dardo inflamado que pode destruir a vida de uma pessoa para sempre. E eu e você não somos agentes de destruição, nós fomos chamados para trazer vida para as pessoas, e vida em abundância, porque o Senhor Jesus Cristo nos prometeu, vocês terão vida em abundância. Temos que parar de destruir as pessoas, de destruir o semelhante, de destruir o próximo, com palavras, ferindo. Eu não estou nem aí, eu falo mesmo. Não procede desse jeito, porque se você proceder, você vai ser abalado. Só que esse abalo, querido, vai vir de Deus. Jesus resumiu, querido, os 2 mandamentos em 2. Os mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O mandamento se resume a uma única coisa: amar o próximo. Eu acho que a pandemia, querido, ela só ajudou a esfriar o amor das pessoas. A indiferença. Meu Deus, se eu estou vendo alguém passando necessidade, querido, você não precisa receber uma palavra para ajudar o teu próximo, você tem que estender as mãos. Você tem que ser uma pessoa que está com a antena ligada, querido, olhando e vendo assim, olha, eu estou vendo que aquela pessoa está precisando. Chega, querido, faz no oculto, Deus vai te recompensar. E se Ele não te recompensar, glória a Deus, porque, querido, Ele é Deus, Ele é maravilhoso. Nós não fazemos por premiação, nós não fazemos por recompensa, nós fazemos porque nós somos filhos de Deus e nós recebemos a salvação. Nós estávamos condenados. Para de ferir as pessoas, pelo amor de Deus. Guarda o teu coração. Guarda a tua boca. Tiago vai dizer que a língua, um dos órgãos menores do corpo, é capaz de tocar fogo numa floresta. De tão venenosa que ela é. Querido, você tem 2 ouvidos e uma boca para poder ouvir mais e falar menos. Ouve mais.
a gente vai pegando um pouco mais de idade. Eu já estou chegando nos meus 40 já. Né? Eu sei que tem pessoas que têm mais idades, mas para mim, querido, quando eu cheguei nessa casa, né, Roger? Eu tinha, sei lá, 30 anos de idade, querido. 29 anos. Sabe? Recém-casado, novinho de tudo, pastorados. E a gente vai aprendendo que é melhor ouvir mais e falar menos. Você começa, diante de um diálogo, prestar mais atenção nas pessoas, porque você aprende mais. Então, querido, faz isso, em nome de Jesus. Não vamos mais ferir o nosso próximo, vamos ajudar o nosso próximo. O adorador que jamais será abalado não pratica injúria, ou seja, ele não ofende a honra e a dignidade de alguém. O homem bom, querido, ele não fere o próximo. Ele não participa de campanhas maléficas. Ele não é caluniador. Salmo 19:14 vai dizer: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e meu Redentor. O adorador que jamais será abalado, querido, tem em sua boca palavras que são agradáveis e que honram Jesus Cristo. Muitas vezes, querido, nós estamos falando na casa de repente, e nós não estamos percebendo que Jesus está presente. É como quando Jesus foi levado à casa de Caifás para ser julgado. Jesus estava presente, mas nem notaram a sua presença. E assim tem sido na minha casa, na sua casa. Nas nossas casas, nós temos que nos policiar, querido, vigiar em todo momento. Jesus está na casa. E tudo que nós mais queremos é honrá-lo. Dizer: Jesus, eu quero te honrar. Eu quero engrandecer o teu nome. Eu quero bendizer o teu nome. O terceiro ponto dessa mensagem: o adorador que jamais será abalado não honra o homem mau, mas honra aos que temem ao Senhor. Mesmo que ele saia no prejuízo, ele não muda a sua palavra. O adorador reto, querido, ele tem um senso espiritual de discernir o que é maldade e o que é bondade. Ele tem sempre um desejo de honrar. Ele tem um desejo sempre de servir, ele é servo. Você conhece, querido, um adorador por uma das características, ele sempre quer servir. Aonde tem uma oportunidade de servir, ele quer estar lá. O apóstolo Paulo completa esse pensamento, Romanos 13:7, dizendo assim. Romanos 13:7, por favor. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Entretanto, querido, mesmo habitando entre pessoas maldosas, o homem íntegro, justo, ele sabe estabelecer o equilíbrio na situação. E ele ama as pessoas. Ele ama a tal ponto, ele diz assim: olha, eu vou dar a oportunidade dessa pessoa conhecer a verdade. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O maior exemplo é Jesus. O maior exemplo de liderança é Jesus. E nós devemos seguir os seus passos. Nós precisamos dar a vida, querido. Nós não temos mais vida, que vida? Nós já morremos para esse mundo, amado. Nós andamos no Espírito. Nós andamos segundo as suas palavras. Nós andamos, querido, segundo a condução do Espírito Santo. Esse mundo jaz do maligno. Esse mundo já é caído. Mas eu e você, querido, temos nos nossos lábios a palavra que vai equilibrar a situação, que vai apaziguar a situação.
Davi disse: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais eu tenho todo o meu prazer. O adorador que jamais será abalado, querido, ele teme a Deus, honra os que temem a Deus e tem prazer em estar com os santos de Deus. Diga assim: eu sou o santo de Deus, porque nós somos os santos como igreja. Aleluia. Nós somos essas pessoas, querido. A integridade, querida, ela não está associada em fazer aquilo que é correto. A integridade, ela está mais ligada em ser alguém correto do que fazer coisas corretas. Porque fazer aquilo que é correto deve ser apenas o resultado do ser correto. Talvez uma maneira de tentar explicar o que falamos seja o exemplo do rei Amazias. Coloca para mim 2 Crônicas 25:1. Fez o que era correto diante do Senhor. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Joadã de Jerusalém. Pode mudar. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Porém, não teve inteireza de coração. Então, ou seja, faltou inteireza no coração. Ele fez o que era correto, mas faltou uma coisa, o quê? Inteireza de coração, integridade. Então eu posso passar a vida inteira fazendo coisas corretas, sem colocar o coração naquilo. Ah, pastor, eu vou na igreja, eu vou no GV, eu dou dízimo, eu sou ofertante, dou cesta básica, e vai uma lista. Não adianta nada, querido. Se você não está fazendo isso com inteireza de coração, para Deus não vale nada. É vazio. Nenhuma diferença há em você com aquele que está fazendo caridade no mundo, porque isso aí se chama caridade. Aonde pastor Adson pregou numa quarta, aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. E do teu coração procede todas as fontes da vida. A grande questão, querido, é o coração. Por isso que Deus vai falar para o povo de Israel: olha, eu estou dando um coração para vocês de carne e não de pedra. O que importa para Deus é o que está dentro do coração do homem. O exterior, não adianta. Você pode até estar fazendo bonito diante do pastor, diante das pessoas. Mas o que importa fazer bonito diante das pessoas se Deus está olhando o teu coração e está dizendo: olha, eu sei o que você está fazendo. Não adianta você ficar fazendo coisas corretas sem inteireza de coração. Amazias era um homem temente a Deus, conhecia a palavra, obedecia a lei e fez o que era reto. Mas faltou inteireza no seu coração. Sabe o que aconteceu? Amazias, assim como seu pai Joás, começou bem, mas terminou na idolatria. E quando nós olhamos, querido, para o exemplo de Amazias, nós vamos entender que o maior desafio do cristão não está naquilo que nós fazemos no dia a dia. O grande desafio está em praticar o Salmo 15, em praticar a sua palavra. É um desafio muito grande para todos nós. Para mim o Salmo 15, querido, desde 2017, tem sido um salmo que eu olho para ele todos os dias. Todos os dias eu olho para esse salmo. Porque todos os dias nós estamos tentados a errar, a não praticar essas verdades, a não andar na integridade. Todos os dias nós somos desafiados, e é por isso que eu olho para o Salmo 15 todos os dias. Um salmo curto. E às vezes tem algumas coisas que a gente precisa corrigir. Mas o importante é corrigir. Nós precisamos, querido, viver e caminhar permanentemente neste caminho. Deus, Ele não recusa, querido, nenhum bem aos que vivem com integridade.
Salmo 84:11 vai dizer: o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. O desejo de Deus, querido, desde o começo era que o homem andasse no caminho da integridade. A integridade é o desejo de Deus desde o início da humanidade. O primeiro homem da história, chamado Adão, Deus esperava dele integridade. Deus esperava dele um caráter exemplar, um caráter correto. E quando Deus coloca esse homem no jardim do Éden, Ele deixa claro a sua função. Você está aqui para o lavrar e para o guardar. Deus vai deixar claro para ele: olha, há um inimigo, e esse inimigo vai tentar corromper a tua integridade. Há um inimigo que vai tentar tirar você desse lugar de convicção. Um inimigo que vai tentar destruir esse lugar de adoração, esse lugar da presença. O Deus que proporciona um local de maravilhas, de coisas extraordinárias da tua presença. E essa é uma boa maneira de nós olharmos para o Éden. Um Deus que cuida de nós, o lugar da sua presença, da sua manifestação. Ele deixa claro: Adão, há um padrão para viver nesse ambiente. Você não vai viver nesse ambiente de qualquer forma. Existe um padrão. Adão, eu espero que você viva na obediência e na integridade. E o mesmo desejo, querido, que Deus teve com Adão, continua sendo o desejo que Ele tem para nós. Deus, Ele deseja isso de nós. Guardar o que, querido? Guardar a presença. Permanecer nesse lugar. Sabe, querido, em cultos, às vezes nós somos alcançados por uma glória tão tremenda. Nós entramos em reuniões como essa, a glória nos pega de uma maneira. Mas a glória, querido, foi naquele culto. O que permanece é a presença. Quando você sair daqui, a presença continua. Então o nosso maior desafio, querido, é proteger esse lugar. Porque nesse lugar, querido, nós vamos conseguir praticar o Salmo 15, que é um desafio para todos nós. O Espírito Santo, Ele vai nos guiar por essas verdades. Ele vai nos ajudar nesse caminho. Ele vai nos ajudar, querido, para que o nosso coração não seja corrompido, seja destruído. Provérbios 11:20, abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Quando o adorador, querido, anda em integridade, o Senhor recebe este louvor com alegria. A pessoa íntegra, ela não é difamadora, ela não lança injúria contra o vizinho, não fere o próximo com palavras ou atos, não participa de campanhas maliciosas, não participa de maledicências. Maledicências, querido, maledicência é um problema. O dicionário diz assim: qualidade de quem é maledicente ou maldizente, ação ou hábito de dizer mal dos outros, difamação, detratação, maldizer. Eu aprendi isso na minha pele, porque eu cresci em igreja, e lá no começo mesmo, assim, aí realmente é lá no começo. Quando eu tinha lá os meus 18 anos de idade, eu pertencia a um ministério e eu não concordava com algumas coisas daquele ministério. E sempre trabalhei na igreja, trabalhei com o ministério de louvor, trabalhei ajudando nos jovens, sempre trabalhei, sempre fui ativo dentro da igreja. E por não concordar com algumas coisas, eu comecei a difamar aquele pastor, o pastor presidente daquela igreja. Comecei a ser maledicente. E como eu sei o que é maledicência? Maledicência, querida, é quando você perde os limites mesmo. Até para visitante você está falando mal, queimando a figura daquele líder, falando mal, maldizendo.
ó, o cara não presta. Eu falava isso. Até que um dia, Deus levantou um profeta, ele disse assim para mim: ou você fica, ou você sai. Mas ficar com maledicência não dá mais. O novo. Aquilo foi um choque na minha vida. Eu fiquei indignado. Mas quando eu cheguei na minha casa, querido, eu caí em lágrimas. Porque eu aprendi na pele o que é isso. Porque a maledicência é um pecado, querido, e desagrada o coração de Deus. E desde então, querido, eu mudei a minha forma de caminhar. Eu procuro sempre ser zeloso com as minhas palavras. E mesmo que eu tenha que opinar sobre um assunto, e às vezes quando nós temos que opinar sobre assunto, nós temos que falar de pessoas. Eu falo da situação, mas eu não quero ferir a pessoa. É isso que você precisa fazer. Saber separar as coisas. Eu não estou dizendo que você não pode ter uma opinião. Você pode ter uma opinião. Mas você não pode ferir o teu próximo. Respeito, honra. Sabe, uma das coisas que a gente tem perdido nessa geração, querido, é a honra. Quando eu tinha os meus 18 anos, querido, passei por essa situação, Deus me ensinou e eu corrigi o meu trajeto, converti esse caminho. Querido, o que eu mais amava fazer era honrar os pastores, honrar a liderança, honrar as pessoas. E eu vejo que isso, sabe, falta muito. Se perdeu. Porque, querido, não é o fato de você virar para um pastor e chamar ele de pastor, ó, pastor. Não, é o tanto que você admira aquela pessoa, o tanto que você respeita aquela pessoa. Título não. Atitude. E nós temos perdido isso. Mas Deus quer resgatar isso, querido, em nome de Jesus. Porque honrar, querido, está na Bíblia. Há um benefício dentro da honra. Provérbios 19, 20 vai dizer: ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. Provérbios 12, 1: quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. A maledicência, ela precisa subir da igreja em nome de Jesus. Das igrejas, querido, em geral. Em nome de Jesus. Deus, eu repreendo esse espírito maligno. Oh Deus, até hoje, Jesus, foi assim. Mas a partir de hoje, Pai amado, está repreendido, foi revelado, Pai. Tudo que está oculto, Senhor amado. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, que nós possamos aprender a honrar com os nossos lábios. Honrar com o nosso coração. Oh Deus, eu neutralizo poderes das trevas que têm atuado nesse momento. Sejam, Pai amado, por pessoas infiltradas. Oh Deus, se o Senhor me disse que existe pessoas, Pai amado, que têm se infiltrado no meio das igrejas para corromper o coração do teu povo, para que eles possam maldizer, Senhor amado, as pessoas, a liderança. Pai, em nome de Jesus, retroceda, inimigo. Retroceda. Retroceda. Porque no ambiente de glória você não pode permanecer. No ambiente da presença você não pode permanecer. Em nome de Jesus, Pai amado. Em nome de Jesus. Neutraliza todos os poderes das trevas. Todo espírito de difamação. Se afasta, Pai. Em nome de Jesus. Para a glória do teu nome, Pai. Amém. Querido, esse é um assunto que nós precisamos entender e crescer a cada dia. O que Deus espera de nós é a integridade. Mesmo que não tenha sido possível você viver até hoje, hoje você pode tomar uma decisão e querer caminhar dessa forma. Nós precisamos entender que a integridade é uma decisão que nós precisamos tomar. E a integridade, ela fala de escolha. Como é importante a gente fazer boas escolhas na vida.
Aquilo que nós vivemos hoje, querido, é consequência das escolhas que fizemos no passado. E aquilo que nós vamos viver no futuro será decorrente das escolhas que nós fizermos hoje. Deus tem um futuro de paz para a tua vida, um futuro de bênção. Eu quero concluir essa palavra, de alguma maneira, tentando explicar o que falamos, dando um exemplo de ser correto. E talvez uma maneira para explicar isso seja o exemplo do rei Abimeleque. Gênesis 20, de 1 a 6, por favor. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Foi que fez isso. Respondeu-lhe o Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. O texto mostra, querido, que aquele que permeia o caminho do ser correto acaba fazendo aquilo que é correto. Ou seja, aquele que é íntegro e reto em seus caminhos, Deus aprova e ainda dá livramento. Deus impede, querido, que nós pequemos contra Ele. Só que Deus vai nos impedir de pecarmos contra Ele, se nós formos íntegros, inteiros. Deus concede esse livramento para Abimeleque. E Deus vai nos avisar, se nós andarmos nesse caminho, da instrução que demos hoje, de erros que nós podemos cometer. Antes que você cometa erros, Deus vai falar: olha, não vai por esse caminho não. Porque esse caminho está parecendo um caminho de paz, mas o seu final vai ser morte. Parece um caminho de bênção, mas olha, não tem nada a ver com bênção. Só tem cara de bênção. No final vai ser morte. Porque, querido, fazer aquilo que é correto é apenas o reflexo de ser correto. Sabe, irmãos, o versículo 4 do Salmo 15 diz algo muito forte. O que jura com dano próprio e não se retrata. Sabe o que isso significa? Mesmo em circunstâncias, que as circunstâncias tenham se alterado no percurso da vida, nós precisamos manter o nosso juramento diante de Deus. Nós precisamos manter a nossa palavra diante de Deus. A nossa integridade. Deus tem uma promessa para quem vive dessa maneira. Quem desse modo procede jamais será abalado. Eu decido andar nesse caminho, querido. Eu decido andar nesse caminho por causa de Jesus. Eu decido por causa de homens. Eu decido por causa de pessoas. Eu decido porque eu amo Ele. Se coloque em pé, por favor. Como está a sua aliança com a sua família? Como está a sua aliança com Deus? Como está a sua vida de meditação na palavra, oração, jejum, louvor? Como está o seu relacionamento com o próximo? Pastor, eu estou com o coração chateado, eu feri alguém. Sabe, pastor, eu estava praticando isso. Eu estava vivendo dessa forma. Eu achava que era só fazer coisas corretas. Deus tem uma oportunidade para você nessa manhã.